Olá, boa noite a todos. Finalmente chegamos na sexta-feira com a nossa última live da Abros, né? Hoje o assunto nosso é o sono no idoso e a gente vai ter aqui três convidados da mais alta importância, dentistas que conhecem muito do sono, que vivenciam o sono já há muitos anos, uma experiência larga, vasta, e a gente vai tentar tirar deles um pouco mais de informação do sono sobre essa faixa de idade, né, essa fase da vida tão importante para todos nós, né? A gente sabe que hoje no Brasil, eu andei vendo hoje, a gente está com 30 milhões de idosos atualmente, né? E para as duas próximas décadas nós devemos chegar a 60 milhões de idosos. Então isso acena para a gente de maneira muito pontual que nós, profissionais da saúde, precisamos nos preparar, né, para enfrentar essa população de idosos que está caminhando junto com a gente, logicamente, a gente também acaba envelhecendo junto com a população, mas enfim, vai ser uma população gigantesca em 2 décadas, né? Será que o Brasil está preparado? Tem estrutura de profissionais de sono e redes de atendimento, polissonografia, profissionais que dão assessoria ao sono suficiente, né? Principalmente nós, dentistas, eu acho que a gente tem que abrir os olhos para esse campo, porque, como eu disse agora há pouco, vai ser um campo vasto de pacientes e a gente precisa estar preparado, com conhecimento, principalmente na odontologia do sono, para receber esses pacientes em consultório. Para quem não me conhece, o meu nome é Marco Machado, eu sou dentista do sono, certificado pela Associação Brasileira do Sono e ABS. Estou no sono desde 1994, então esse ano estou completando 30 anos de odontologia do sono. Tive o privilégio de estar adiante da ABROS, Associação Brasileira de Odontologia do Sono, como presidente durante 3 mandatos, né? O primeiro ainda quando éramos comissão na ABS, e depois de 2012, quando fundamos a ABROS, eu ainda tive o privilégio de ter 2 mandatos como presidente. Então eu tenho um carinho muito especial pela ABROS e uma gratidão muito grande pela ABS. Foram entidades que me acolheram, entidades que deram suporte à odontologia do sono, a ABS principalmente, que recebeu sempre de braços abertos os nossos dentistas, e continuamos lá, promovendo congressos, promovendo cursos e atualização de dentistas. Olá, Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. É um privilégio ter vocês aqui hoje, né? Esse é um momento muito importante para nós aguardamos muito por ele, né? Eu tenho a felicidade aqui de anunciar o professor Walter, o professor Miguel e a professora Lilian, que vão compor a live de hoje, né? Todos os 3 quase que dispensam alguma apresentação, né? A minha obrigação aqui seria apresentá-los um a um, mas eu mudei de ideia nesse exato minuto e eu prefiro que cada um fale um pouquinho, em poucas palavras, do seu currículo, da sua experiência na odontologia do sono, e aí sim, logo depois, a gente começa sobre o assunto que é o tema de hoje. Então, vamos partir para uma autoapresentação que eu acho que é mais produtiva, tá bom? Pode começar, Miguel, por você, depois o Walter. Olha que isso, antes de mais quero agradecer e quero aproveitar para parabenizar estes eventos que ocorrem no contexto do Dia Mundial do Sono e que são importantes para fazer ruído não só para a população em geral, mas para os profissionais em particular, que muitas vezes são surdos também e o silêncio faz-te imperar neste contexto. E por outro lado, queria dizer-te, meio a brincar, meio a falar a sério, que ao empurrares para nós esta apresentação é para nos fazer sentir mais velhos, não é? Portanto, é para nos fazer sentir que estamos de facto contextualizados. Muito bem, o meu nome é Miguel Meira Cruz, eu sou, como podem entender aqueles que não me conhecem, sou de um país diferente do vosso, sou de Portugal, embora me sinta cada vez mais no Brasil, como todos sabem. A minha incursão no sono foi por acaso, perfeitamente por acaso. Eu nunca pensei em dedicar-me ao sono e dediquei-me quando acabei a faculdade e quando decidi abraçar a via académica e tinha que segurar em algum contexto, e na verdade foi-me oferecido o sono de bandeja pela professora Teresa Paiva,
para estudar de facto este contexto do sono, e foi aí que eu me comecei a aventurar por aquilo que me tem acompanhado nos últimos 20 anos e a quem tenho dedicado com grande paixão. Sou neste momento professor coordenador do curso de pós-graduação em cronobiologia e medicina do sono aqui em Portugal, que é um curso que já tem 10 anos de existência e que tem formado vários profissionais, médicos e odontólogos e técnicos, etc. Sou correntemente diretor da unidade de sono da Faculdade de Medicina, do Centro Cardiovascular da Faculdade de Medicina de Lisboa, e tenho publicado alguns artigos, o que me tem ajudado e que me tem ensinado muito a manejar alguns destes aspectos e a contextualizá-los, nomeadamente o sono no idoso. E de facto, quando nós falamos no sono no idoso, nós temos que entender que aquilo que o Marco diz, 30 milhões de idosos no Brasil. Bom, antes de mais, isso é controverso, porque não é, porque de facto é um alerta importante, estamos a envelhecer. Agora, chamar idosos a populações, nós temos por definição acima dos 65 anos, não é? Mas nós sabemos que cada vez vivemos mais tempo, portanto, até quando, ou a partir de quando é que nós devemos considerar-nos idosos? Desde que nascemos ou a partir dos 65 anos de facto? Isso, a interpretação disso é fruto de diferenças moleculares, diferenças bioquímicas, funcionais, anatómicas, etc., que surgem ao longo da idade e que nos limitam. E algumas das quais nós temos que nos preocupar mais do que vocês na Europa, porque na Europa somos todos velhos de facto, somos na Europa, nos Estados Unidos, estamos eminentemente envelhecidos, e é importante até que acautelar alguns aspectos inerentes ao envelhecimento da população. Primeiro vai ao encontro do mote que a Sociedade Mundial do Sono brindou neste dia, em 2024. Desculpem, vocês queriam apresentar-se cada um? Peço desculpa, desculpem, eu julguei que cada um se apresentava no seu contexto. Desculpem. A gente já volta com você, Miguel. A gente já volta com você. Eu queria que o Walter agora falasse com você. Peço desculpa. Vamos lá, Walter. Não tem problema. Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui no meio desse celeiro de pessoas que estudam e são apaixonadas pela área do sono. A minha entrada na área do sono, eu estava fazendo um mestrado e tive um seminário para fazer. Apareceu bruxismo do sono, apareceu uma série de outros hábitos parafuncionais e apareceu uma tal de apneia do sono e distúrbios respiratórios, distúrbios do sono, desordens do sono. E aquilo começou a me intrigar, essa correlação, e eu comecei a me aprofundar um pouco mais, e ali, há 25 anos, não tanto quanto o Marco, que está há 30, né, Marco? Isso. Mas eu estou há 25 anos, esse ano é bodas de prata na área do sono. E aí depois a minha formação começou, eu sou da prótese, então eu tinha uma afinidade maior já para essa área de ATM, de tratamentos relacionados a aparelhos ou a placas. E aí depois eu comecei a entrar nessa área, estudando exatamente com o pessoal da Bros, com o Marco, com a Lilian, aprendendo muito com eles, assistindo as palestras da Cibele. E aí comecei a ficar mais apaixonado ainda. E depois eu tive a oportunidade de fazer a minha diplomação na Academia Americana, onde também agregou bastante conhecimento, bastante coisas diferentes. E hoje é dedicação exclusiva na área do sono e extremamente apaixonado, como todos nós aqui. Lilian, vamos lá? Vamos. Boa noite a todos, igualmente honrada, feliz de estar aqui com vocês, que antes de tudo, além de profissionais de altíssimo gabarito, são meus amigos queridos, então eu não posso ser mais privilegiada do que isso, né? Unir as duas coisas. E eu comecei no sono em 99, caiu também no meu colo, né, Miguel? Foi um congresso de sono que eu fui, nunca eu tinha ouvido falar, e apaixonei no assunto, né? E eu sou ortodontista de formação, tenho residência clínica na área de DTM, dentística também, sou especialista em dentística, mas depois, com o correr do tempo, a partir do momento que eu entrei no sono, eu me dediquei também, não só à clínica, mas também à área acadêmica, né? Fiz mestrado, doutorado no sono, fiz pós-doc, 2 pós-doc, né? Especial focando mais os pacientes com deficiência, né? Fiz
paralisia cerebral, outro com síndrome de Down, mas desde então, apaixonado como vocês aí, né, em sono, dando aula, formando várias pessoas também no curso de capacitação lá no Instituto Velini, e a gente segue juntos, todos nós aprendendo sempre um com os outros, né, porque o sono é isso. Não é só, uma área multiprofissional para os pacientes, mas é uma área de multiconhecimento, uma fonte multi, porque a gente está aprendendo sempre com vocês, né? E não preciso falar mais nada do que eu também aprendo demais com vocês, com o Marco, com o Miguel, com o Walter. Então, não importa a época em que a gente faz, quantos anos a gente faz, né? Que está no sono, mas eu acho que o mais importante é que a gente permaneça sempre aprendendo, né? E eu não canso de aprender com todos. É um prazer com vocês. Bom, a gente vai voltar no Miguel, então. Eu gostaria que o Miguel, inicialmente, fizesse uma abordagem sobre as principais características do sono no idoso. Né? Vamos estar sempre atento a um vocabulário básico, porque a gente tem profissionais do sono, a gente tem pacientes, e a gente tem pessoas interessadas no assunto, por causa de um parente, de um filho, de um pai. Então, precisa ser um diálogo num nível bem básico, em termos de terminologia, para que todos entendam de maneira igual o que a gente está tentando passar. Essa é a ideia dessas lives, né? Que atinge o maior número de pessoas, profissionais ou não da área de sono. Então, Miguel poderia começar, Miguel, e falar sobre as características do sono no idoso, e depois disso você pode seguir, porque dificilmente eu vou conseguir te interromper, então você já pode seguir. Obrigado. Com o diagnóstico tardio, com aspectos Obrigado, Marco. por exemplo, no idoso, que é bastante interessante, principalmente naqueles que têm apneia. Falar um pouco de história clínica, de risco cardiovascular no idoso, da degeneração neuromuscular e, logicamente, mais importante, das comorbidades, né? 90% dos nossos idosos hoje carregam alguma comorbidade, alguma doença crônica, que acaba afetando o sono de maneira direta ou indireta, ou até pelas medicações, enfim. Então você pode falar de comisa, pode falar da relação de diabetes, síndrome metabólica, demências, hipertensão, o que você tiver disponível. Eu sei que você tem publicações novas sobre idosos no sono, eu queria que você dissesse alguma coisa para a gente, e depois a gente vai pular para o Walter, tá bom? Ok. Obrigado mais uma vez, Marco, e peço desculpa novamente pelo meu alongamento introdutório, mas a verdade é que eu, como ia dizer, é assim, quando nós falamos realmente neste envelhecimento da população, uma das coisas interessantes que existe é efetivamente relacionado com o mote deste ano da World Sleep Society, que é a equidade. A equidade. E quando nós falamos em equidade, falamos em direitos e deveres também, em relação ao sono e em relação a todos os direitos que influenciam o sono. E o sono é de facto para todos, para miúdos e graúdos, como nós dizemos em Portugal, acho que isto é válido no Brasil também, e a qualidade do sono, evidentemente, da vida associada a este terça parte do seu usufruto, também deve manter-se na população idosa, na população acima dos 65 anos, melhor dizendo, que por definição constitui essa população em idade avançada, eu acho que é mais elegante o termo. Embora este aspecto sofra sempre reestruturações, obviamente, face à biologia e face à dinâmica social em que nos inserimos. E para cumprirmos estes requisitos, para cumprirmos esta questão da equidade no sono e para darmos o direito ao sono do idoso, temos que desfazer alguns mitos também, temos que desfazer algumas crenças que temos incutidas em nós. E uma das grandes crenças erradas que nós temos, e que se mantém, não tanto para os profissionais de sono, é que eu, por ser velho, durmo necessariamente pior, ou é natural eu dormir menos porque sou a envelhecer, é natural dormir pior porque estou a envelhecer. Isso não é natural, é mentira. Não se dorme pior, não se dorme de forma diferente por estar velho, não se tem objetivos distintos daquele que é o sono na idade mais jovem, não tanto na questão de desenvolvimento, obviamente, mas temos obrigatoriamente que satisfazer alguns requisitos elementares, como sejam acordar, restaurar-nos, recuperar-nos determinadas funções e acordar bem disposto e com aptidão para vencer mais um dia, com felicidade e eficiência. Isso é muito importante e claro que através desta felicidade, eficiência e do cumprimento de determinadas funções inerentes ao sono, estão associados processos neurológicos,
moleculares, bioquímicos, etc., que devem ser cumpridos no sono do idoso também. E, portanto, o sono do idoso deve existir de forma implacavelmente adequada. E o que há de diferente? Porque, de facto, é diferente. Nós dormimos de forma diferente quando somos mais velhos. Antes de mais, uma coisa que é importantíssima nós compreendermos é que os nossos relógios, os relógios que funcionam permanentemente dentro de nós, são muito diferentes à medida que nós vamos avançando na idade. E são muito diferentes porque os relógios que tic-tacam dentro de nós são relógios moleculares, genéticos, que são relógios que funcionam graças à proliferação e graças à regeneração de proteínas, que não se regeneram da mesma forma no idoso como se regeneram nas idades mais jovens. E isso faz com que nós tenhamos, por exemplo, diminuição dos ritmos ditados pelo relógio. E um dos ritmos mais importantes, ou mais paradigmáticos, digamos assim, do funcionamento do relógio, é o ritmo sono-vigília. E aquilo que é a assertividade do sono-vigília, fruto, por exemplo, da secreção de melatonina a determinadas horas e da sua amplitude em determinadas circunstâncias, altera. Há, por exemplo, com o envelhecimento, uma diminuição dos ritmos da melatonina e depois de uma enzima que é importante nesse processo, é a N-acetiltransferase. Há uma diminuição também generalizada da temperatura corporal, assim também como uma diminuição da resposta à curva da luz e aquilo que a luz pode induzir nas alterações dos ritmos. Como sabemos, a luz é um importante dador de tempo ao nosso organismo. Essa resposta que nós temos quando somos mais jovens, temos essa resposta alterada e, portanto, temos diminuições da amplitude dessa resposta. Por exemplo, os idosos tendem a demorar mais na sincronização à luz-escuridão, e isso tem implicações clínicas importantes e implicações na vida. Por exemplo, é muito mais difícil aos idosos recuperarem de um jet lag, recuperarem, por exemplo, da mudança da hora que ocorre em tantos países do mundo ainda, e recuperarem, por exemplo, de excessos impostos pelas normas sociais, como por exemplo uma festa à noite, um cinema até tarde, ou diferentes contextos que a sociedade nos impele a fazer. Estes são fenómenos decorrentes de uma matriz temporal que obedece, ou que obedecem todos os nossos funcionamentos gerais, e o sono em particular. Mas o sono em si, independentemente da questão temporal, também altera em termos de arquitetura, também altera em termos de estrutura, por exemplo, com a redução inequívoca daquele que é o designado sono não REM, aquele sono que nós sabemos está associado ao poder de recuperação cardiovascular, metabólica, imunitária, etc. Embora este seja inequívoco, a alteração do REM é mais controverso, embora se considere, embora se creia que ele altera de forma também, mas menos pronunciada. Nós vemos, por exemplo, na análise espectral de polissonografia, quando avaliamos em termos biológicos o que é que representa de facto estas alterações, vemos que a sinalização do eletroencefalograma para o sono profundo é menor nos mais idosos, o que quer dizer que os idosos têm menos apetência pelo sono profundo, ou pelo menos têm mais dificuldade em atingir o sono profundo. Isto, do ponto de vista semântico, não quer dizer que dormem pior e, portanto, que é contra aquilo que eu estou a dizer. Quer dizer que talvez necessitem menos de passar por um sono tão profundo, ou talvez precisem mais de passar por estadios do sono mais superficiais. Isto tem implicações clínicas também e implicações diagnósticas, com certeza, para não qualificar de distúrbio ou de doença aquilo que pode não ser. Por outro lado, a quantidade de fusos do sono, para quem não sabe, são elementos gráficos que subjazem a uma atividade eletrogénica do cérebro e que correspondem àquilo que nós gostamos de chamar os portões do sono. Aquilo que entram, efetivamente, é a partir destes elementos que entramos no sono profundo. E sabemos que estes elementos são menos densos na população idosa, o que quer dizer, de facto, também corroboram a menor necessidade de sono profundo, provavelmente em relação aos mais jovens. E depois há alterações também que, em relação ao sono REM, nos fazem imaginar que talvez o idoso ou a pessoa de idade avançada necessite
menos de consolidação de fatores que já estão pré-estabelecidos, sobretudo se mantiver o sono ao longo do tempo, inerentes ao sono REM, como sejam os fatores emocionais, os fatores de aprendizagem, memória, etc. É importante neste contexto, claro, dizer que nestas diferenças há fatores que favorecem aspectos, por exemplo, como o ronco, independentemente dos fatores associados de forma inequívoca a aspectos anatómicos, a aspectos relacionados com os fenótipos, que nos idosos também se comportam de forma relativamente diferente. O ronco ocorre favoravelmente num sono, porventura não tão profundo, que os idosos têm mais. E, portanto, isso acontece mais, podem ser prejudicados mais com este aspecto e daí determinarem também falências a vários níveis neurais, por exemplo, que depois determinam a sua evolução para episódios de maior prejuízo do ponto de vista respiratório, típico das hipopneias, apneias, respirações com esforço, com despertares associados ao esforço respiratório, etc. Também é verdade que o envelhecimento nos traz, por vários motivos, nos traz comorbidades diversas. E as comorbidades diversas são também inerentes à polifarmácia que os idosos frequentemente trazem em conjunto. E, portanto, os idosos têm não só doenças, como também têm muitas terapêuticas para as diversas doenças que têm, nem sempre sincronizadas da melhor forma pelo médico assistente ou pelos profissionais de saúde que os seguem. O que faz com que muitas vezes tenhamos aqui, e eu acredito que em todo o mundo, tínhamos pacientes com 2 ou 3 benzodiazepinas porque têm dificuldade em dormir, mas que por acaso dessa dificuldade em dormir até é resultante de um esforço respiratório associado à apneia do sono e, portanto, quem os assiste primariamente não pensou que esses medicamentos podem prejudicar os aspectos relacionados com a parte respiratória, mas também, porque é difícil de facto conjugar isto tudo, os idosos têm mais doenças e os idosos têm mais propensão para terem hipertensão arterial, têm mais propensão para terem diabetes, têm mais propensão para serem mais sedentários e com isso para serem mais têm excesso de peso e isso influencia e é influenciado pelo sono alterado, nomeadamente pela apneia do sono, que é aquele que talvez seja o mais impactante dos problemas de sono, apesar de não ser o mais comum. Muitas vezes nós teimamos a fazer isso, não é o mais comum de facto. A insónia é uma matriz na qual muitas vezes existe e coexiste com a apneia do sono, mas é o mais impactante, exatamente pela comorbidade que pode ter, sobretudo na idade mais avançada. E com isto, obviamente, quer pela interrupção do sono que gera, sendo muito frequente na população, quer pela interrupção do sono que gera periodicamente com a fragmentação do sono, quer pelos efeitos metabólicos que tem diretamente e independentemente do ruído, digamos assim, no sono, a apneia do sono vai concorrer para um aumento dos efeitos deletérios das doenças que já existem ou vai concorrer para o aparecimento de outras patologias, nomeadamente aquelas que já falei, de origem cardiometabólica, que eu falo muito e são muito importantes porque são a primeira causa de morte no mundo, embora pareça que tenham um efeito menor nas idades muito avançadas em relação às idades mais novas. Isto é uma importante implicação clínica também da apneia no idoso, também, porque ao contrário daquilo que se sabe para as idades mais jovens, da associação à mortalidade, no idoso a apneia não tem uma associação tão grande, tão vincada, tão marcada com a mortalidade, sobretudo nos idosos muito avançados. E por outro lado, temos uma associação por influência no sistema imunoinflamatório, por influência no sistema neuroimune, digamos assim, temos influências diversas, isso sim, noutras patologias que são típicas do envelhecimento, nomeadamente o câncer e a demência, por exemplo. E, portanto, obviamente que para sermos idosos saudáveis, para sermos idosos mantendo os aspectos cognitivos, os aspectos de saludabilidade geral, temos que tentar vencer esta tendência de destruição
da qualidade de vida, sobretudo por meio destas patologias do sono ou por inadequação do sono, que, como vos disse, não é alterado por norma num velho saudável, se é que existe um velho saudável, porque nós vamos tendo várias coisas, não é? Mas a verdade é que podemos prever isso. E gostava, para terminar esta incursão, que é possível, de facto, prevenir alguns aspectos deletérios do envelhecimento, prevenindo os aspectos de negligência sobre o sono, nomeadamente sobre esses aspectos respiratórios, mas outros. E, portanto, acho que é fundamental, e eu peço desculpa mais uma vez, eu estou aqui a monologar, de facto, mas e, portanto, pressupõe-se aqui uma interação, não é? Mas eu acho que só para não perder a corrente, dizer que, de facto, o sono é fundamental em todas as idades, é muito importante nos idosos, porque exatamente dormindo bem e mantendo o sono adequado e mantendo o crédito de que o sono é necessário nos idosos, e corrigindo aspectos que o podem perturbar, já falei que um dos principais são os ritmos, as disritmias circadianas, são de facto um dos principais alterações que pode concomitantemente exacerbar aspectos respiratórios, dos movimentos, etc. Podemos, de facto, priorizar essa dádiva da vida que é o sono e proteger-nos em relação a aspectos deletérios do envelhecimento e que são colaterais. Miguel, ainda sobre as comorbidades, por que você acha que a insônia é uma das comorbidades mais prevalentes na terceira idade? Por que cresce tanto o número de idosos nossos medicados para poderem dormir? Principalmente na insônia de manutenção e uma boa parcela na insônia final. No final da madrugada, despertam mais cedo e não conseguem voltar a dormir. Isso também vem depois atrapalhar bastante a gente, até com o uso dos tratamentos nas doenças respiratórias, do distúrbio do sono. Para você manter um aparelho intraoral no insônia é um problema. Uhum. Então, quando eu sono insônia, idoso e aparelho intraoral, eu estou quase montado no inferno, basicamente, para manter tudo isso funcionando. É difícil. Um idoso com o aparelho intraoral na boca. Você entendeu? É o fim, né? E por que você acha que na terceira idade, essa questão da insônia, ela aumenta tanto? O que favorece o idoso a ter problemas de sono e para se manter dormindo durante a noite? Marco, existem várias razões, uma das quais, e eu lamento insistir, não é porque de facto acredito nisso, uma das principais, nós não podemos esquecer que apesar dos idosos não deverem dormir pior, há alterações degenerativas da idade, típicas da idade, todos nós vamos gastando baterias, não é? E, portanto, aquilo que acontece é que alguns neurónios estão perdidos, alguns neurónios de comandos centrais importantíssimos para a manutenção do sono, entre os quais estão os neurónios do núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que regulam a nossa automaticidade de regulação da matriz temporal, como vos disse, e isso causa, por exemplo, em termos de expressão clínica, causa, por exemplo, aquilo que nós sabemos, o desfazamento circadiano dos idosos e a tendência para eles se deitarem mais cedo e para despertarem, obviamente, quando termina a necessidade deles de sono, que não, mas muitas vezes também estes idosos, porque têm aspectos demenciais, porque têm aspectos comórbidos, porque têm aspectos sociais alterados, por exemplo, quando eu digo sociais, digo o internamento em instituições em que estão dentro de casas, parados, sem uma assertividade que permita a esses relógios funcionarem adequadamente, leva a que tenham esses comportamentos desrítmicos que muitas vezes podem exprimir a insónia, e normalmente a insónia de manutenção, mas a expressão de insónia de manutenção, característica destes indivíduos que têm essa desritmia, não significa que eles dormem menos. Eles dormem, mas acordam a uma hora inapropriada porque já dormiram tudo. Deitam-se às 6 da tarde e acordam às 4 da manhã, imaginem. Claro, a questão é que às 4 da manhã há pouco para fazer, há pouca socialização para ter, há preocupações e muitas vezes os profissionais de saúde reconhecem isso como uma queixa de insónia, que é, mas que se manifesta por origem de outro problema que não uma insónia primária, uma insónia neurológica. Depois, por outro lado, também existe, de facto, um aumento da tendência para haver perturbação respiratória associada ao sono nos
idosos. E isto faz com que essa tendência determine, porque têm fenótipos particulares e fruto dessa degeneração podem ter, por exemplo, o fenótipo do limiar de despertar alterado e, portanto, tem maior tendência para, com coisas mais superficiais, com estímulos que não acordariam uma pessoa normal, uma pessoa em outras condições normais, tender a acordar, e isso vai gerar muitas vezes uma propensão para despertar, muitas vezes em concomitância, no caso da apneia do sono. O paciente, nós sabemos o conjunto de efeitos da apneia do sono e, portanto, sabemos que temos um aumento da frequência cardíaca, um aumento da estimulação simpática, um aumento da atividade cognitiva e muitas vezes associada a uma ansiedade generalizada por não se perceber, por não saber o que é, por não saber, por acordar assustado com estas coisas todas, e isso vai adicionar-se a esses fatores de risco para acordar à meia da noite e para ter aquilo que se chama a insónia de manutenção ou despertar mais cedo do que aquilo que é desejável. E isso, obviamente, também contribui para um aumento independente de fatores cardiovasculares e metabólicos, mas depois para um aumento da dificuldade também para o manejo clínico adequado. Mas, sobretudo, porque o profissional, muitas vezes, não indaga e não escrutina bem, não escrutiniza bem estes aspectos. E, portanto, isto é um reflexo e reflete bem aquilo que é importante na medicina do sono. Eu acho que, como dizia o Eduardo Esteville em Barcelona, dizia-me, o sono é de quem entende de sono. E, portanto, sejam eles dentistas, sejam eles médicos, neurologistas, o que quer que seja, devemos entender de sono e devemos fazer uma história clínica exaustiva, cuidada, devemos falar com o doente, importando-nos com o doente, e muitas vezes focamos num aspecto concreto e perdemos muito o ruído envolvente, que é muito importante para a hipótese diagnóstica, muitas vezes fundamental, como estas. Entendi. Ok, vamos passar para o Walter. Eu queria que o Walter falasse um pouquinho das estratégias de tratamento na apneia do sono no idoso. Um pouco de CPAP, de aparelho intraoral, até mesmo de cirurgias que são menos indicadas nessa fase da vida, né? Quais as indicações, quais as dificuldades, qual que é a tua experiência, Walter, com essas pessoas dessa faixa etária? Como é que isso tem acontecido na sua vida? O contato com esses pacientes acima de 65 anos, acima de 60 anos, principalmente com apneia do sono ou com ronco, que são esses pacientes que mais nos procuram, né, para tentar, ou porque não aderiram ao CPAP, ou porque não aceitam o CPAP, e para tentar resolver o problema do distúrbio respiratório do sono com o aparelho intraoral. E também contribuir na melhora da insônia, porque quando eu tiro os distúrbios respiratórios, acabo eliminando microdespertares que levam o paciente a despertar. Enfim, eu tenho um tratamento quase que para as duas comorbidades, quando eu tento ou com CPAP ou com aparelho intraoral, e até mesmo com a cirurgia, resolver a questão do distúrbio respiratório. Você pode contar para a gente, Walter, qual que é a tua experiência e como que você montaria uma estratégia para o idoso? Bom, essa idade, esse tipo de público, eles têm uns acontecimentos diários, como já foi dito até pelo Miguel, de características que acabam juntando alguns sinais de sonolência que nem sempre estão associados com algum distúrbio. Às vezes estão associados com uma falta de medidas de higiene do sono. Medidas de higiene do sono a gente considera rotina, seguir rotinas, seguir horários regulares. E às vezes o idoso ele não tem trabalho no dia seguinte, então ele vai dormir mais tarde, fica assistindo uma série, no outro dia ele acorda mais tarde. Mas o comum é um adiantamento de fase, que é o que foi falado pelo Miguel também. O cronotipo dele se torna, ele vai dormir muito cedo, ele acorda 4 da manhã, ele não tem o que fazer, ele acha que ele está com insônia, às vezes ele se automedica para tentar, inclusive, continuar no sono. Bom, no consultório, o paciente chega, a primeira coisa é avaliar bem o exame que ele fez. Walter, deixa eu te interromper só um pouquinho, por favor. Fala. Eu estou recebendo aqui a informação que seria melhor você tirar o fone, porque está dando um problema de voz. Deixa eu tirar aqui, eu só vou ter que desconectar. O pessoal da técnica está me avisando aqui que seria melhor você tirar o fone, porque a gente está te ouvindo com uma certa dificuldade. Não sei de todos, mas pelo menos eu estou. Eu vou ver se
Tá dando um eco. Tá dando um eco. Para tirar o... Vamos ver. Acho que o Walter vai ter que sair e entrar novamente, talvez. Acho que travou. O do Miguel também está travando. Miguel, o seu também está travando sua imagem. Não, eu estou calado mesmo. Não, é que tá para nós, está travando. Ah, tá. Tá em câmera lenta. O Walter saiu, eu vou ver se eu pego ele de novo aqui para convidá-lo. Aí é a nossa maratona do convite. Pronto, convidei novamente o Walter, ele deve entrar. Vamos ver se melhora a questão do som. Que estava difícil de entender um pouco, né? Tava baixo. Vamos ver agora se ele consegue reconectar sem o fone de ouvido. Mas isso que o Miguel comentou, e o Walter também, né, na insônia do idoso, para além desse perfil, né, de sistêmico e fisiológico, a rotina é muito importante. Então, eu procuro muito nos meus pacientes criar rotinas para eles. Então, eu procuro, por exemplo, é uma coisa muito comum, né, que também o idoso se preocupa, apesar de aposentado e às vezes não ter rotina, de não ter um trabalho, ele também se preocupa, tem preocupações, tem a solidão, tem hipervigilância. Então, eu sempre recomendo que eles façam um caderninho das preocupações, para que eles tentem depositar naquele caderninho, antes dele dormir, tudo aquilo que ele deixou de fazer, tudo aquilo que ele gostaria de ter feito, que aquilo fica interrompendo a qualidade do sono, né? Aquela quietude que deveria ter durante o sono, né? É como se fosse um pano de fundo, né? Aquele cérebro ainda que não dorme, né? Que está agitado, que está ativo. Então, ele fazendo isso e colocando a listinha do que ele também tem que fazer no dia seguinte, é como se você tirasse do seu cérebro aquele peso do ombro dele, né? Então, eu deixei minhas tarefas ali e agora eu consigo dormir melhor. Isso agora foi você que travou. Isso acho que a Lilian estava a dizer. Você travou, Lilian. Travaste, Lilian. Eita! E eu estou convidando o Walter aqui várias vezes e não consigo... Mas olha, já agora complementando aqui coisas que a Lilian estava a dizer, isto é um aspecto positivo que os idosos têm, é que, por exemplo, as terapêuticas cognitivo-comportamentais, e eu há pouco falava numa outra live, que são difíceis, apesar de serem efetivas com a insónia, são difíceis porque muitas vezes as pessoas não seguem as alterações de comportamentos. Os idosos têm esse aspecto positivo, é que os idosos têm a capacidade maior de aderir e de cumprir e de reconhecer que têm alterações para fazer que são benéficas. Eu já acho eles teimosos, viu, Miguel? Tenho experiência aqui com os meus pacientes, que eles são teimosos. Eles custam aderir, mas depois, quando eles entendem, eles até aderem. E uma coisa importante que vocês falaram também é que o idoso hoje, né, na nossa geração, não é só criança, o idoso também está ligado na telinha, né? Eles estão ligados no smartphone, no tablet. E eles, quando vem, passou o tempo, como o Marco falou, não tem horário, não tem um compromisso de manhã, e eles ficam lá, deitam com o computador, com o celular, e isso é uma coisa que a gente tem que também fortalecer para eles, né? Frisar para eles que eles precisam deixar as telas pelo menos 1, 2 horas antes de dormir, para deixar o cérebro se aquietar, você tirar a excitação do cérebro, né? Você não pode querer desligar uma chave na hora que vai deitar e tudo vai acontecer. A gente sabe que isso não é verdade. Olha, Walter. Oi, Walter. Está me ouvindo? Tá, agora... Estamos ouvindo. Sem eco? Você pode continuar onde você parou, por favor? Sim.
Bom, então, pessoal, quando o paciente chega no consultório, a primeira coisa, avaliar bem o exame, verificar se essa noite de sono que ele fez o exame teve similaridades com o que ele dorme normalmente, porque tem muitos casos em que a gente não consegue ter um diagnóstico. Tem o diagnóstico, mas você não tem muita similaridade com a noite do idoso. Então, isso é muito importante a gente analisar e, trazendo para o contexto clínico, avaliar todas as queixas que esse paciente tem. Principalmente nessa idade, muitos deles têm falta de dentes. Eles usam dentadura ou não usam nada, ou têm poucos dentes permanentes na boca. Isso vai limitar uma das opções, que é o aparelho intraoral. É claro que a gente tem estratégias e tem modelos de aparelhos intraorais que você consegue trabalhar até em pacientes que têm poucos dentes, em pacientes que usam dentadura, só se for a superior, a inferior não é possível acoplar um aparelho, pelo menos é muito difícil e ele desloca e perde a eficácia. Bom, então essa análise clínica associada com a análise polissonográfica e com a queixa do paciente. Normalmente a gente pede para vir um acompanhante, marido, mulher, enfermeiro, acompanhante que possa trazer também informações úteis para que a gente crie uma estratégia. Porque hoje eu avalio bem o paciente não um monotratamento. Eu sempre ofereço ao paciente pelo menos 2 terapias, ou eu posso dizer a ele que ele pode se beneficiar por pelo menos 2 terapias. O CPAP é uma delas, o aparelho intraoral é outra, quando indicado, quando com dentes, quando com índices no exame de polissonografia que nos suportem a indicação desse aparelho intraoral. A combinação com terapias como, por exemplo, a fonoterapia, que é excelente opção para poder durar a adesão, porque o idoso ele tem que todo dia fazer o exercício e tudo mais. Também terapias posicionais, porque tem muitos idosos que acabam por ter algum somente de barriga para cima. E isso dificulta, piora bastante o quadro respiratório, o quadro de ronco, enfim. Então, analisar tudo isso. As cirurgias, como o Marco mesmo falou, elas têm uma indicação mais reduzida nessa faixa etária. Cirurgia um tratamento que não é o de escolha comumente. Ele é mais limitado para casos específicos mesmo. Mas cirurgias de tecido mole também não são muito utilizadas. Ele já tem um tempo em que ele tem aquela queixa e tudo, e a cirurgia, por si só, provavelmente não vai resolver adequadamente. Vocês estão me ouvindo bem? Não está com delay? Está travando um pouco. Está travando um pouco. Às vezes dá uma travada, assim. Está travando. Mas estamos tocando. Deixa eu chegar aqui para ver se fica melhor aqui. Olha, hoje eu vou falar para você. A parte técnica está me deixando na mão. Hein? Bom, é sempre assim. Então, vamos lá. A gente tem que analisar todos esses contextos para poder verificar qual o tratamento melhor ou quais os tratamentos que eu poderia oferecer para aquele paciente. O CPAP é uma ótima opção, entretanto, a adesão ao CPAP ela é bastante limitada para situações em que o paciente não tem muita queixa clínica. Às vezes, o idoso tem índices altos de dessaturação, de apneia e hipopneia, às vezes até com cargas hipóxicas, com dessaturações intensas, e ele não tem queixa clínica. Pelo menos a queixa clínica, às vezes, pode estar dissipada nesse contexto da sonolência que ele tem durante o dia, que seria decorrente de uma apneia do sono, ele minimiza tirando uma soneca maior ou 2 sonecas durante o dia. Então, às vezes, ele acaba achando que aquilo é normal. Quando você dá o diagnóstico, você tem que intensificar a importância do tratamento, porque senão ele não vai querer tratar, ele não vai se empenhar no tratamento. Então, isso é um fator interessante, o psicológico, né, da gente mostrar ao paciente idoso que não é porque ele chegou com 65 anos ou 70 anos e nunca foi mostrado, foi orientado a fazer um exame de sono ou a tratar adequadamente,
que ele não vai precisar. Ele fala, bom, já estou nessa fase, para que eu vou precisar? Não, você precisa, porque você precisa proteger seu coração, você precisa proteger a sua memória. A gente vai falando dessa maneira, inclusive para ficar fácil de entender, e verificar todo o contexto de qualidade de vida, né? O idoso ele acaba tendo alguns problemas durante o sono, durante a vida, até de equilíbrio, e de repente ele começa a achar que ele não está dormindo bem, começa a ingerir algum tipo de medicamento, e isso pode levar a quedas durante as vezes que ele vai ao banheiro, por conta da noctúria, que é muito comum também nessa fase. Então, avaliar o contexto geral, conversar tete a tete, olho no olho com o paciente, explicando a necessidade e a importância do tratamento. E aí sim, direcionar e explicar. Aqui você pode ser beneficiado por esse dispositivo, aqui você pode ser beneficiado por um aparelho que tem uma pressão positiva, porque você está tendo muita queda na saturação de oxigênio, e isso é extremamente prejudicial para o contexto cardiometabólico, cardiovascular, cerebral e tudo mais. Então, mostrar para ele que quando o paciente trata, né, através até, às vezes, de estudos, assim, que ele possa compreender de forma fácil, o paciente tratado, ele tem uma proteção de uma série de coisas, uma qualidade de vida melhor, né, uma expectativa de vida melhor, com qualidade, porque não adianta você viver muito tempo, mas sem qualidade de vida, que isso realmente dificulta bastante até o entorno de todos, né? Então, eu ajo dessa maneira, Marco, fazendo essa composição, exame, queixa, necessidade e, principalmente, enfatizando muito a importância de se fazer o tratamento para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. E o idoso, como ele é um polifarmático, ele toma muito remédio, então a gente tem que tomar muito cuidado. Ele normalmente tem refluxo. O refluxo gastroesofágico é uma doença extremamente comum e ela pode despertar o paciente durante a noite. Então, ele está tratado com aparelho intraoral, os índices melhoraram bastante, mas ele continua com queixa de sonolência. Então, essa interação, essa interdisciplinaridade, essa visão global que a gente já tem com pacientes que não são idosos, né, pacientes de distúrbios do sono, a gente tem que enfatizar e ser mais ainda caprichosos com os idosos. Por quê? Porque eventualmente precisa encaminhar para um gastro, eventualmente precisa encaminhar para um pneumo, às vezes tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um efizema, porque foi fumante. Então, todas essas... E ele já tem a própria degeneração, como o Miguel falou, degeneração muscular, natural da própria idade, que vai com o passar do tempo, e se tiver associado a ronco e a refluxo, que acaba gerando inflamação constante e perene nessa região, fica muito difícil realmente de você conseguir o resultado só com o aparelho intraoral. Então, mais ou menos, é essa a estratégia que eu sigo no consultório. Ok, Walter. Nós temos agora 20 minutos mais para terminar essa live. Eu vou passar para a Lília. Bom, eu queria que a gente falasse um pouquinho, Lília, da interação medicamentosa, né? Já vou falar alguma coisa que você complementasse, né? Complemento. Eu queria que você falasse um pouquinho também, que é a sua área de atuação, e é uma preocupação para os dentistas, a questão das ATMs, o que esperar das ATMs de um idoso, como é que a gente deve se comportar diante do idoso e dessas articulações quando a gente vai instalar um aparelho intraoral, que tipo de exame a gente deve pedir, qual é o cuidado a mais que eu devo ter com um idoso sobre o ponto de vista das ATMs, né? E os aspectos da cavidade oral na terceira idade, e como eles podem influenciar nos tratamentos propostos. Sim. Ok? Vamos lá. Ok, vamos lá. Então, complementando o que o Miguel e o Valtinho já falou, é uma população que está realmente, a maioria chega com polifármacos para nós, e eles precisam tratar dessas comorbidades, e muitas vezes essas medicações acabam se chocando com o problema que nós vamos tratar, que é a apneia do sono, né? Então, é muito comum você receber idosos tomando sedativos, tomando antidepressivos, aqueles medicamentos que são utilizados, né, para melhorar o padrão de sono, e esses medicamentos, eles vão piorar
né? Eles relaxam mais a musculatura e piora o fluxo aéreo daquela região do palato mole e vai favorecer a apneia do sono. E além disso, eles causam depressão do centro respiratório, também contribuindo aí para uma respiração mais dificultosa e também para um relaxamento maior. Além desses, que são os medicamentos mais comuns, infelizmente ainda hoje, a gente recebe muitos pacientes tomando benzodiazepínicos. Tem um trabalho importante de acho que uns 3, 4 anos atrás, mostrando que os benzos ainda são os medicamentos mais prescritos. E em pleno século XXI, com tanto trabalho em sono, a gente ainda sabe que recebemos esses pacientes. E o benzodiazepínico, ele vai causar um relaxamento absurdo nessa via aérea e vai piorar, ou então, aqueles pacientes que começaram o uso de anos atrás de benzodiazepínicos, que na época talvez nem fossem apneicos, esse tipo de medicação pode favorecer o início de uma apneia do sono, a instalação de uma apneia do sono, porque deprime essa musculatura, enfraquece essa musculatura. Mas além dessa parte de ansiedade, de sedação, sedativos, antidepressivos, que a gente recebe com esses idosos, eles também muitas vezes já estão naquela idade do condor, né? Que nós estamos chegando lá, né? Então, eles têm várias patologias que geram dor, problemas lombares, problemas cervicais, né? Fibromialgias. Então, assim, uma série de comorbidades dolorosas, crônicas, que demandam muitas vezes o uso de opioides. O opioide também vai ser um prejuízo, vai dar um prejuízo muito grande para esses pacientes em relação à apneia do sono. E fora os relaxantes musculares, né? Que a gente tem pouquíssimos estudos, a gente viu estudo acho que só com baclofeno, mas a gente sabe que o relaxante muscular é tão inocente, né? Uma ciclobenzaprina, um cataflã da vida, um miozan da vida, pode, assim, de repente, promover uma piora naquele momento da apneia do sono no meu paciente. Então, a gente tem que estar atento para isso. Por exemplo, outros medicamentos que a gente tem que estar atentos, né? Muitas vezes um clonazepam utilizado para pernas inquietas, ele vai piorar muito, causa dependência da apneia do sono. A quetiapina, que é um medicamento anticonvulsivante, já tem trabalhos mostrando que ele realmente piora a incidência ou até favorece a apneia do sono nesses idosos, né? Então, fora isso, vamos considerar, estou falando de idosos em geral, vamos considerar aqueles idosos jovens, que são aqueles com 65, que estão ainda... Gente, é o que vocês falaram no começo da live. Nós somos jovens ainda, nós vamos chegar ali, mas nós somos jovens ainda. Hoje em dia, o perfil de um idoso não é o que era de tanto tempo atrás, né, dos nossos avós. Hoje nós somos produtivos até os 80. Então, o que nós estamos vendo hoje? Suplementação, né? Então, o pessoal fazendo academia, mesmo o pessoal de 60, 65, 70 anos, fazendo academia, tomando suplementação. E aí a gente entra naquele fator. Querem se suplementar para estarem melhores, para terem mais vitalidade, e acaba recebendo uma dose maior de testosterona. E essa dose maior de testosterona, que hoje está sendo muito comum, acaba piorando o fator da apneia do sono, favorecendo piorar. Então, tudo isso a gente precisa estar atento na nossa anamnese. A gente tem que escanear esse paciente em relação às medicações. E a melatonina, né? Apesar de não ter a ver com a apneia do sono, a gente está vendo altas doses de melatonina. Então, as pessoas, a gente tem que lembrar que a melatonina exógena, né, ela fica no nosso corpo. Então, você acaba tendo como resultado uma sonolência excessiva durante o dia. Então, a automedicação de melatonina, mesmo colegas receitando doses altas, 5, 10 miligramas, também a gente tem que estar atento a isso na nossa anamnese. Então, quando a gente vai propor a nossa terapia, que é o aparelho intraoral, a gente, se não tiver de olho nisso, de repente você está fazendo um protocolo correto, dentro do que você está vendo dos seus resultados, na maioria das vezes, e de repente naquele idoso você não está tendo um resultado adequado, porque essas medicações estão atuando contra o seu tratamento. Então você vai ter um resultado aquém daquilo que você gostaria. Outra coisa interessante que a gente tem que estar prestando atenção é no uso de corticoide. Tem pacientes que usam corticoide por mais tempo. Corticoide aumenta edema, retenção de líquido. Quando você deita, o líquido vai para a garganta, né? Como se for a mesma forma de um paciente renal, o corticoide vai promover esse edema geral no corpo e quando você deitar, ele vai ter uma obstrução ali por edema. Então, assim, existe toda classe de medicamento, a gente precisa estar atenta com esses idosos, que são os medicamentos que a gente vê nessa faixa etária. Então, a gente tem que estar bastante atentos para isso, né?
Agora, em relação, Marco, que você me perguntou da cavidade oral, característica da cavidade oral, eu vou fazer isso em seguida, depois eu falo da DTM, porque essas medicações que nós comentamos, principalmente os antidepressivos ansiolíticos, eles ativam, os ansiolíticos, eles ativam o sistema simpático. Então, esses pacientes vão ter boca seca. E a boca seca vai favorecer o quê? Menos saliva, menos proteção, menos equilíbrio da flora bucal. Então, esses idosos, eles já vêm para a gente com essa tendência de ter mais uma qualidade pior. Às vezes, eles não têm tanta cárie, mas eles podem ter mais doença periodontal também, podem ter a síndrome da ardência bucal, que é também algo complexo para a gente tratar quando a gente recebe esses pacientes. O paciente idoso, como o Walter falou, eles têm maioria deles já tem uma perda dental acentuada. Então, em relação à perda dental, a gente sabe que esses que têm perda dental, principalmente em região posterior, tem um trabalho bacana que saiu agora, acho que 2 anos atrás, mostrando exatamente a diferença de DTM, presença de DTM, quanto mais perda dental posterior esses pacientes têm. Então, nós temos que estar atento com isso também. Então, a gente sabe que esses pacientes mais idosos, eles já vêm com a tendência de problemas periodontais, e quando a gente olha isso, fazendo o caminho inverso, né, a apneia do sono, os trabalhos têm mostrado que está diretamente associado ao problema periodontal com a apneia do sono, tem uma associação positiva, porque acredita-se que o idoso também, lembrando que o idoso já tem uma certa dificuldade, dependendo da idade que ele está, ele já não tem aquela destreza de escovação, então ele vai ter uma pior qualidade bucal. Né? Ele pode até ir fazer as raspagens, os controles a cada 4, 6 meses, mas o dia a dia ele não consegue higienizar adequadamente. E isso favorece também a uma alteração bucal. E isso favorece também, com o tempo, ele poder ter uma mobilidade. Então, a gente tem que estar atento nesses pacientes para, junto com o clínico, junto com o periodontista, como uma equipe multidisciplinar, tá passando esse paciente, indicando esse paciente para fazer esse controle, que eu acho que cada um, na sua área, vai ter um controle melhor desse paciente. Então, se você também não está olhando, não está recebendo esse paciente para apneia, mas está recebendo um paciente para tratamento geral, esse paciente com periodontite e idoso, com retração gengival, com várias alterações, com sequelas, né, de uma saúde pobre bucal, já pensa também que se esse paciente, será que eu não preciso investigar esse paciente para apneia do sono? Será que eu não tenho que ter na minha anamnese essas perguntas básicas? Todas as áreas da saúde deveriam ter, né? Então, eu acredito que, e uma coisa importante, gente, que eu acho que a gente tem que estar prestando atenção na nossa anamnese, isso para quem está nos ouvindo, e que eu presto muita atenção nisso, é aquela pergunta básica, né? Se o idoso está engasgando, se ele engasga com saliva, se ele engasga com água, né? Porque com a idade, né? Depois da 60, 55, 60 anos, a gente já tem uma perda de massa muscular de 30%. E isso só vai aumentando com a idade. Então, perdeu massa muscular significa fraqueza muscular, que significa, né? Grande chance de você ter apneia do sono. Então, a fonoterapeuta, em idoso, eu particularmente recomendo sempre a estar junto com uma fonoterapia, porque não estou preocupada só com a apneia, mas eu também quero que ele trate essa disfagia e outras alterações que o idoso tem nessa idade. Então, isso vai favorecer a adesão até ao tratamento, porque ele vai se sentir melhor, e vai ver que ele não engasga mais. Então, assim, durante a noite, esse exercício está sendo bom para mim de dia, então à noite também acredito que eu vou ficar melhor. Então a gente precisa ter essa visão global desses sintomas que são tão simples, né? São tão básicos, mas a gente muitas vezes não conecta uma coisa com a outra. E, lógico, né? Nós envelhecemos, como o Miguel falou, nossas células, elas são gastas, elas são perdidas, umas continuam, outras ficam perdidas no meio do caminho, né? Falando de uma maneira bem clara, e isso não é diferente com a parte óssea, né? A nossa região da DTM. Então, esses idosos, lógico, eles têm um desgaste maior, mas eles, nessa faixa etária, a gente tem que estar atento também a alterações degenerativas da articulação temporomandibular. Então, tem trabalhos, assim, que mostram. Agora tem um trabalho de 2021 que eles fizeram um trabalho avaliando isso em 2 grupos. Os idosos jovens, que eles falam que é de 65 a 74, e os idosos sêniores, acima de 74. E eles viram que a maior queixa desses pacientes foi, assim, foram bem menores do que a prevalência da DTM na população normal,
E o que foi mais prevalente foi dor muscular, né? Um outro trabalho encontrou que eles têm alterações, que eles podem, essa faixa etária, ter alterações degenerativas, mas numa quantidade muito pequena. Então, de uma maneira geral, a gente tem que investigar, palpar esses pacientes, fazer uma palpação, fazer uma investigação de DTM, de perguntas sobre dor, DTM, mobilidade, abertura, fechamento, mas na clínica, dor, a gente não vê muito nessa população idosa, tá? Então, isso é talvez uma forma adaptativa durante a vida, foi tendo traumas, foi tendo esforço, excesso, talvez nessa articulação, mas o osso envelhece, como em todas as outras articulações. Só que isso não traz problemas para nós tratarmos os nossos pacientes. Eu recomendo que a gente tenha em mãos, né, ou uma tomografia, uma ressonância magnética, para a gente documentar isso antes da gente, desde que você tenha alguns sintomas clínicos importantes, né? A gente não pode esquecer que a clínica é soberana, né? Então, a gente sabe que se pede muito exame, mas muitas vezes se pede exame sem necessidade, tá? Então, eu sou do tempo ainda que a clínica é soberana, e isso ainda continua nos trabalhos atuais, né? E a gente, quando necessário, deve sim pedir ressonância e tomografia. Mas, no geral, nós não temos que nos preocupar com isso, tá? Então, eu acho que, inclusive, a fonoterapia vai ajudar a tirar alguma sobrecarga. Por exemplo, se um paciente já tem algum sintoma, a gente pode tratar pacientes com DTM leve e moderada, não é contraindicado, desde que ele esteja sendo tratado nessa área de DTM. Então, isso não vai impedir, por conta de ser alterações que não são tão preocupantes, ou seja, que não vão se desenrolar em problemas para esse paciente. A gente que trabalha com DTM consegue controlar muito bem isso. Existem vários fatores, vários tratamentos, né, que a gente pode fazer junto com o aparelho intraoral e que o paciente não deixa de tratar, consegue tratar DTM junto com o aparelho intraoral sem atrasar aquela terapia, que é uma doença crônica e sistêmica e importante, que é a apneia do sono. Então, eu não sei se eu respondi o que vocês queriam de uma forma rápida por causa do nosso tempo, mas eu acho que para quem é dentista do sono ou que está começando na área, eu penso assim, o que os trabalhos nos mostram é que nós não temos grandes alertas. A gente precisa só estar atento para quando acontecer, que não é a frequência no consultório, nessa faixa etária, quando ocorrer a gente saber manejar, tá? Se não sabe manejar, encaminha para um colega que saiba manejar. Mas, de maneira geral, a gente consegue desenvolver um tratamento conjunto sem problemas, sem dificuldade. É preciso uma coisa, Liliane, tu disseste aí muita coisa que é importante, muita coisa importante, e talvez seja importante também cimentar o facto de que muitos achados de facto imagiológicos ou clínicos, noutras circunstâncias, não valem o mesmo em todo o percurso da idade. E muitas vezes valorizam-se coisas que não se têm que valorizar, por exemplo, na idade avançada. Porque se por um lado há um desgaste ósseo e há osteofitos e há alterações que manifestamente tinham significado prejudicial numa etapa mais jovem, não Exato. tem a mesma Exato. implicação naquela idade, e não temos que nos focar nisso, porque inclusivamente podemos correr o risco de ir influenciar do ponto de vista de stress, de ansiedade, o paciente cheio de coisas que cometem outros fatores. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que nessa fase, nesse período, né, da terceira idade, da melhor idade, eu acho que nós, como dentistas do sono, nós temos que procurar promover não só um tratamento da apneia do sono, mas lembrar sempre do fortalecimento muscular, porque o envelhecimento, se tem algo que você não pode evitar, é a flacidez muscular em todo o corpo. E na garganta, na faringe, não é diferente. Então, eu posso estar fazendo o melhor tratamento com o melhor aparelho, mas se eu não fortalecer aquela musculatura naquele idoso, talvez eu tenha um resultado aquém do que eu poderia ter. E mais, eu explico para os meus pacientes, a fono é para você ter um resultado mais prolongado, né? Para você, se você só fica com o aparelho intraoral, principalmente nessa idade, a flacidez vai continuando a acontecer e aquele avanço que você lá atrás tinha um bom resultado,
Hoje a musculatura já não responde, porque ela está muito flácida. Então, isso eu penso que é uma coisa muito importante. E ele vai estar fazendo a fonoterapia, e geralmente a fono já está melhorando a disfagia e também já está passando exercícios para aliviar essa musculatura aqui da estomatognática. Então, eu acho que isso é um ponto importante para os idosos, né? Eu falo sempre que a gente quer enganar a natureza, né? A gente sabe que está na idade de ser flácido, mas se você fizer um exercício ali, uma academia na garganta, você consegue esticar esses benefícios do aparelho intraoral e reduz a chance de você ir para um CPAP talvez mais cedo. Então, eu penso que o idoso ele só vai se beneficiar quando a gente faz esse tratamento aí em conjunto com elas. Sem dúvida, Lília. Acho que a fono é uma mantenedora do nosso Nossa, tratamento da parte oral. eu acho Principalmente na terceira importantíssimo. idade, onde eu já tenho uma perda de massa muscular É, importante. E eu preciso de um exato. respaldo, de um profissional que me ajude a recuperar um pouco dessa massa para que eu possa continuar e ter uma eficácia pelo menos relativa com o aparelho intraoral. Gente, já esgotou o nosso tempo com a live. Olha, Eu gostaria passa de... tão rápido, né? Muito, Rô. Eu gostaria que, se alguém quisesse falar uma palavra final, o Walter, o Miguel, por favor, fique à vontade. Nós temos aqui 5 minutos no máximo. Eu disse 5 minutos, já faz 10 minutos atrás. Então, a gente precisa realmente encerrar. Alguém quer dar uma última palavra? Olha, eu queria só comentar, inclusive, que é uma das questões que não vai dar tempo da gente falar, né, Marco? Que achei pertinente pra caramba, que é exatamente estratégias da gente poder melhorar ou aumentar o número de idosos diagnosticados. O diagnóstico hoje é um funil que dificulta bastante, porque a gente tem poucos locais de diagnósticos disponíveis no Brasil, no mundo todo, mas especialmente no Brasil. Isso dificulta muito você fechar o diagnóstico. Então, hoje, quando você atende um idoso, por exemplo, um cirurgião dentista, fazer todas essas perguntas, como a Línia falou, verificar se engasga, quais os remédios que toma e tudo mais, e aplicar questionários validados para a área do sono, já ajudariam demais nesse idoso a ser indicado para um local de um diagnóstico mais apropriado. E hoje a gente tem várias ferramentas de diagnóstico e cada vez mais eficazes e mais simples de se utilizar. É claro que a gente sempre tem que usar com bastante critério, mas assim, para poder encaminhar esse idoso que às vezes está com muitos anos com apneia do sono, ou com insônia, ou com síndrome das pernas, movimento do periódico, narcolepsia, enfim, qualquer distúrbio do sono, mas em especial a apneia do sono, e ele não sabe que ele tem. Ele acha que aquilo é normal, ele compensa tirando a soneca durante o dia. Então, seria muito interessante aumentar o número de conhecimento da população em geral e também dos profissionais de saúde que atendem esses idosos para poder saber encaminhar de forma mais adequada. Ok, gente. Eu quero agradecer demais a presença de vocês três, Miguel, Walter e Lília, né, pela colaboração, pela disponibilidade desde o convite inicial. Eu acho que a gente deu o melhor nosso aqui. Eu espero que as pessoas tenham aproveitado, né, a oportunidade de estar diante de vocês e de ouvir as vossas experiências. Eu fico muito satisfeito, muito feliz mesmo de poder também participar juntamente com vocês. Eu preciso dar 2 recados às pessoas que estão nos assistindo, para que participem das ações públicas que acontecerão na Semana do Sono da ABS neste final de semana. A programação completa está no www.semanadossono.com.br. E eu quero reforçar que essa live vai ficar gravada. Então, para aquela pessoa que não teve tempo de ver hoje, não pôde assistir ela inteira, pode recomendar para um amigo, pode voltar quando tiver um tempo mais tranquilo e rever aqui as informações que foram passadas, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos vocês que participaram assistindo, pelo privilégio de ter a vossa atenção aqui por mais de 1 hora nos ouvindo. Muito obrigado de verdade. Obrigado. Um abraço. Eu agradeço. E Obrigada a obrigado. todos. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.